e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Conforme foi dito, hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da Boa Nova, que de alguma sorte é conhecida por todos nós, por ser exatamente a essência da mensagem de Jesus. E essa mensagem, essa reflexão, nós vamos encontrar em todos os livros psicografados ou historiados voltados para a vida de Jesus. Porque falar da Boa Nova é exatamente falar sobre a vida de Jesus entre nós, a sua mensagem e os seus feitos. E não poderia ser diferente, porque conforme nós sabemos, de acordo com os ensinos dos Espíritos na doutrina espírita, ele, Jesus, é o Espírito que veio entre nós para implantar as bases do reino de Deus na terra. E esse fato não se deu por acaso. Ele era o Salvador esperado pelo seu povo, por toda aquela gente que desejava essa salvação e essa libertação. E de acordo com Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, foi preciso que houvesse pelo menos 1000 anos de preparação para a vinda desse Salvador. Joana de Ângeles, por sua vez, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, onde ela vai se apropriar de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos trazer um conteúdo psicológico. Ela vai iniciar esse livro trazendo uma fala que eu achei bem oportuna e interessante para a gente começar a pensar sobre essa Boa Nova e o nosso papel frente a essa propagação. Porque apesar dos 2000 anos passados e um pouco mais, o fato é que nós ainda não conseguimos, por incrível que pareça, implantar na Terra essa proposta crística. Porque se assim não fosse, nós não nos encontraríamos no patamar evolutivo, moral, no qual ainda nos encontramos. É certo que nós haveremos de vencer, que um dia a Terra tornar-se-á esta morada dos eleitos, dos bem-aventurados, conforme propôs o próprio Cristo em uma de suas bem-aventuranças. De que dia viria que nós nos tornaríamos bem-aventurados e a terra seria um ambiente de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. Mas é preciso, antes de tudo, que nós compreendamos o valor e a importância desse advento histórico que conseguiu dividir a humanidade, ou a história da humanidade, em 2 períodos significativos. O primeiro considerado como antes do advento e o segundo depois do advento. Por isso que historicamente nós vamos ver períodos em que os seus historiadores vão falar sobre antes do Cristo, depois do Cristo. Porque o nosso calendário humano está configurado exatamente a partir da vinda de Jesus. Então, depois da morte do Cristo, da sua saída para o plano espiritual, e aí começa uma nova fase de humanização e de espiritualização na Terra. Porque essa mensagem de Jesus veio justamente principiar um movimento de ascensão planetária da Terra, considerando que esta, igualmente como todas as moradas do Pai, ela fora constituída para se tornar uma morada de espíritos felizes. Porque esta é a nossa condição, esta é a nossa realidade. Nascemos, conforme também sabemos, a partir dos livros da doutrina espírita, e em particular as obras básicas, de que nós somos criados simples e ignorantes, destituídos do conhecimento da lei que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade na simbologia da lei de Deus, não a lei do homem, em
embora essa necessária, e que nos faz avançar para atingirmos a verdadeira lei, que não é outra que não seja a lei do amor, que é a base, o fundamento dessa boa nova. Porque até então, ainda que falado sobre a temática, ainda que conhecido aqui e ali o amor, mas somente a partir de Jesus é que nós podemos ter uma visão mais dilatada, mais amplificada do que seria de fato esse sentimento que é o amor, que nós igualmente ainda estamos tateando no seu conhecimento e na sua vivência. Porque se esse amor verdadeiramente já estivesse planificado em nós, ou pelo menos maturado, nós não estaríamos nesta condição primária, evolutivamente falando, de um mundo de provas e de expiações. Porque a condição da morada que ora nos encontramos na Terra, ela é caracterizada pelo nível evolutivo dos seus moradores. Tal acontece com as nossas casas comuns. Quando nós observamos a organização dela, a arrumação, a limpeza, nós temos uma ideia, uma pressuposição daqueles que ali moram também são organizados, são arrumados, são limpos. Mas quando inversamente também percebemos que a casa existe um nível de desorganização, de desequilíbrio, por extensão, acreditamos que aqueles que ali vivem igualmente assim procedem. Isso para mostrar que não é Deus que estabelece a qualidade do planeta no qual habitamos, mas é uma consequência, uma ingerência dos processos evolutivos daqueles que ali se encontram. Porque nós vamos encontrar nessa morada na casa do Pai, onde o Cristo veio implantar essa ideia da Boa Nova, vários níveis de consciência, de maturação, de organização, de desorganização, de equilíbrio, de desequilíbrio, porque cada um está na sua faixa etária de compreensão em relação à lei. E durante todas as eras, todos os períodos históricos da humanidade na Terra, vieram aqueles precursores, aqueles que antecederam Cristo para abrir os caminhos, preparar o roteiro para esse grande advento histórico da humanidade. E que hoje ainda, apesar de todo o conhecimento, de toda a leitura, de toda a pesquisa, de todas as informações advindas ou não do mundo espiritual, mas o fato é que nós não conseguimos internalizar a mensagem. Porque somente a partir desta internalização, no sentido da sua vivência, é que a gente vai poder modificar a face do planeta Terra. E aí, quando isso acontecer, e nos dizer também do próprio Espírito Joana de Ângeles, quando ela vai tratar de uma mensagem, os novos rumos, em que a Terra está pouco a pouco tomando estas diretrizes, esses novos dias não estarão nem muito longe, nem muito perto. Porque dependerá basicamente de cada um de nós. O fato é que nós já temos as balizas, nós já temos as bases, nós já temos as estruturas para que esse reino de Deus seja vivido entre nós. E que saiamos desta condição de inferioridade moral para uma condição de superioridade, porque nós somos criados para a luz. Foi o que ele nos disse quando desta implantação do reino de Deus e da sua propagação, da sua mensagem que ficou conhecida como Boa Nova. A boa notícia, a mensagem que até então não era conhecida, mas era esperada e desejada por aqueles que já se alimentavam dessa esperança. Porque à época de Jesus já existiam homens e mulheres preparados, receptivos à mensagem nova, à boa notícia. Se assim não fosse, ele teria muito mais dificuldade de implantá-la do que ele teve. Porque nós sabemos que historicamente não foi fácil.
Ele permaneceu entre nós em um tempo muito curto, muito rápido, e dentre estes 33 anos, 3 apenas para a execução real dentro da vinha do Senhor para essas balizas serem implantadas. E encontrou inúmeros terrenos inférteis, porque a boa nova, na simbologia da boa semente, não frutificou naqueles corações de um modo geral. Porque existiam muitas resistências, existia o nível da ignorância, do desconhecimento da lei, até mesmo por aqueles que ele escolhera para fazerem parte do seu messianato. Porque esta boa nova se inicia exatamente a partir do convite que ele fez inicialmente a Simão Pedro e o seu irmão André. Venham trabalhar na minha vinha, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de almas, de homens. E prontamente eles assim o fizeram. E não os conhecia aparentemente naquela encarnação. Mas a força moral e esse reconhecimento desse ser, desse mestre, em suas vidas ou experiências anteriores, fizeram com que ele dissessem: sim, eu conheço, não sei de onde, mas alguma coisa em mim me diz que eu sei quem ele é. Então, quando ele nos convida ou os convidou a estarem nesse movimento de mudança revolucionária, pois que o Cristo ele fora um revolucionário nesse sentido, eles prontamente se colocaram como soldados para que a mensagem de Jesus pudesse de fato ser incorporada em suas vidas. Mas houve também a necessidade da preparação, porque Jesus esteve nesse período de consolidação da mensagem da Boa Nova diretamente com eles. No dia a dia, na casa do caminho, na casa de Pedro, na casa da sogra, em todos aqueles ambientes familiares, porque foram os núcleos que Jesus encontrou para começar a fomentar e despertar o desejo do conhecimento da Boa Nova, da Boa Mensagem, nos ambientes familiares, nos lares daqueles homens e mulheres. Daí porque nós vamos encontrar dentro da literatura complementar da doutrina espírita um livro muito interessante, que chama-se Jesus no Lar, em que ele vai trazer o espírito Neo Lúcio várias histórias relativas a Jesus e ao seu grupo, em que ele, o Cristo, vai justamente nos ambientes familiares por onde ele esteve, levando essa mensagem da Boa Nova. Então a gente percebe que essa ideia, iniciando a Boa Nova, se deu do ponto de vista do ambiente terrestre, físico, dentro dos lares daquele que ele convocara a fazer parte desse trabalho de implantação do reino de Deus na terra, sabendo-se que não teria um resultado de imediato, daí porque ele dissera um pouco antes daquele movimento de prisão, de traição e de morte, que agora daqui mais alguns dias, 40 dias talvez, nós vamos reviver, que é o momento da Sexta-feira Santa, da Páscoa, em que houve todo aquele movimento em torno da prisão de Jesus e da sua morte. Então ele reúne os discípulos e diz que é justamente na Santa Ceia: se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso é significativo quando a gente pensa nessa proposta de Maria para esse mês, que é falarmos da Boa Nova. É entender toda essa conjuntura social, econômica, espiritual do ambiente no qual Jesus viveu. E que o livro, conforme dito pela companheira, Boa Nova, porque leva esse nome,
que é de autoria espiritual do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade santa de Chico Xavier, vai nos apresentar em 30 mensagens. E ela começa, ou o livro começa, justamente falando da Boa Nova, desse momento preparativo do mundo espiritual superior para o grande advento que é o nascimento do Cristo, conforme veremos em algumas citações que faremos daqui a pouco. Então houve toda esta arrumação do ponto de vista espiritual para que o fato, de fato, se desse. Mas como ele sabia que não poderia fazer com que a germinação da boa semente crescesse, já dando de imediato os frutos de 60, de 30, de 100 por um, ele aguardou no tempo, porque tinha consciência de que aquelas almas não estavam devidamente preparadas para conceber a ideia que ele trazia da sua mensagem. Mas era preciso que houvesse o início, o começo, para que hoje, sentados estamos, falássemos dela. Então, nesta citação, nessa passagem, o Consolador prometido, Jesus vai dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai que está nos céus, que vos envie um novo Consolador. Este virá com o papel, a finalidade, de vos lembrar tudo quanto eu já vos disse até aqui, já vos ensinei, já vos mostrei, e outras coisas mais, que para o momento não seria possível adequar. Não existiria condições intelectuais, racionais, cognitivas e espirituais para conceber. Então aguardem no tempo que virá algo ainda que dará continuidade à implantação e à fundamentação da minha mensagem, que ficou conhecida como Boa Nova. E mais tarde, 18 séculos, surge para nós o advento de quê? Do Consolador. Daí porque os evangélicos dizem: Jesus está para voltar, aguardemos. Não é assim? Ainda hoje espera-se a vinda de Jesus, mas ele não virá no que se refere ao corpo, à existência física. Não há essa necessidade. Mas ele já voltou há mais de 160 anos na figura desse Consolador prometido, que é o Espírito da Verdade, que é a doutrina espírita. A mensagem da doutrina é fundamentada, alicerçada no pensamento de Jesus ou da Boa Nova. Daí ter dito o próprio Chico Xavier: se Jesus não estivesse na doutrina espírita, eu também aí não estaria. Porque todos os elementos que fundamentam as ideias principais da doutrina, no que se refere aos seus princípios básicos, estão diretamente ligados à mensagem do Cristo. Então ele veio exatamente fazer com que nós nos abríssemos do ponto de vista não só psíquico, não só intelectual, mental, mas sobretudo espiritual, para que esta boa semente colocada em nossos corações pudesse germinar um dia e que nós pudéssemos ser coautores, agentes multiplicadores da sua mensagem. Porque não basta ser cristão. Volta e meia nós vemos isso nas redes sociais. Não basta se dizer espírita. Não basta desejar a entrada no reino dos céus. Mas é preciso que nós façamos a vontade do Pai que está nos céus. É preciso que nós peguemos a mensagem do Cristo, a Boa Nova, e vivamos-la no dia a dia, na convivência uns com os outros. Essa é a ideia principal do porquê aqui estamos de uma manhã de domingo ensolarada em Abrantes, pensando sobre a Boa Nova. Porque nós não somos melhores do que aqueles outros que aqui não se encontram, ou que defendem outras teorias
ser fundamentadas e baseadas também na Boa Nova, porque até o entendimento dela, da mensagem, vai de acordo com o nível espiritual de cada um. Porque isso vai se traduzir no comportamento, nas ideias, na propagação. Ainda há aqueles que vivem a época de Moisés, que o antecedeu para preparar o caminho, vivendo na lei do olho por olho, dente por dente. De que Deus pune, de que Deus castiga, que devemos temer a Deus. Quando ele, Jesus, veio dizer que Deus é amor, que nos apresentou a Boa Nova, que apresentou a sua mensagem do Evangelho, fundamentada na fraternidade, na misericórdia, no perdão. Mas nós não vivemos essa proposta, porque se assim fosse, seríamos almas mais abnegadas, mais virtuosas, mais caridosas, mais desprendidas das coisas materiais, porque este também nos ensinara no conjunto da mensagem da Boa Nova. Se queres entrar no reino de Deus, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga. E eu perguntaria a cada um de nós, quem nos segue verdadeiramente? Porque não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso algo mais. É preciso um maior investimento, uma maior renúncia, uma maior dedicação, uma verdadeira vivência da mensagem da Boa Nova. Daí vem, voltando à ideia lá atrás trazida, vem Joana de Ângeles que nos aponta o seguinte: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade, jamais, nunca até então igualado, e jamais será igualmente superado, porque de acordo com os Espíritos, na questão 625, e que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, ele é para nós humanidade na Terra, o modelo, o guia, aquele que melhor nos serve de uma referência para chegarmos ao Pai. Porque o caminho que eu faço e que todos nós, seres humanos, espíritos ligados à Terra, estamos fazendo não é outro senão caminharmos para Deus. De Deus saímos e para Deus retornaremos. Mas dependerá sobretudo do meu empenho, das minhas escolhas, do movimento que eu estiver fazendo para acelerar a chegada. O início é o mesmo: simplicidade e ignorância. Desconhecimento da lei que liberta, não salva, liberta. Desta verdade que nos transformam em almas abnegadas superiores, tal qual vimos na vivência e nas expressões de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce, hoje santificada, e de tantos apóstolos de Deus, vivendo a mensagem da Boa Nova, estabelecida e proposta pelo Divino Amigo Jesus. E que nós, por nossa vez, ainda não temos a devida coragem de abandonar as coisas do mundo para seguir. Porque se nós assim fizéssemos, estaríamos numa condição muito mais avançada, moral e espiritualmente, que ora nos encontramos. Mas fato é que, última pergunta do Livro dos Espíritos, o fato é que um dia todos nós tornar-nos-emos felizes, porque aí está a nossa destinação. A fatalidade da vida é para o bem, e a destinação de todos nós é para a felicidade. Alcançá-lo sob os impulsos do amor ou sob a ação da dor são as únicas escolhas que teremos que fazer. E é o que nós estamos fazendo nesse ir e vir através das reencarnações. Porque elas nos facultam, nos mobilizam, nos dão condições de conhecimento e de vivência
da boa nova, da mensagem do Cristo. Agora, ela não nos impõe, não nos obriga, como também não nos castiga, como também não nos premia. É um merecimento, é uma condição de conquista do esforço, do empenho de cada um de nós. E aí entendemos essa diversidade de atores e autores no próprio contexto social. Porque a gente observa, quem tem um contato direto com as pessoas, de um modo geral, percebe até no próprio ambiente familiar, os chamados filhos, né, pais, mães, parentes, a gente percebe uma certa desigualdade de comportamentos, de valores, de tendências, de ficar se perguntando, meu Deus, como é que pode todo mundo criado da mesma forma, dentro do mesmo teto, né, sob as mesmas condições sociais, econômicas, mas a gente vê uma realidade tão diferente que a gente se assusta. Como responder a esses questionamentos? Se não pelo olhar que a doutrina espírita nos traz, a partir da realidade espiritual de cada um de nós. Pelos investimentos que fizeram ao longo das suas trajetórias reencarnatórias. Porque somente ela pode justificar a justiça de Deus. Nos dá uma compreensão dela. E aí entendemos que Deus não castiga, que não pune, que não devemos temê-lo e sim amá-lo. De que Ele é justo, bom e misericordioso. E que dá a todos os seus filhos as mesmas condições igualitárias, porque uma das leis dele, a lei de igualdade. A lei é única e para todos, e todos estão inseridos nela. Então eu posso escolher viver a mensagem da Boa Nova aqui, hoje e agora, independentemente dos conceitos religiosos adotados, porque a gente não precisa da religião para viver a Boa Nova. Mas a gente precisa ter sensibilidade, espiritualidade, a gente precisa ter uma noção de integridade, de moralidade, de espiritualização. É o que está precisando hoje no mundo. Não mais de religião, mas de espiritualidade. E espiritualidade a gente conquista no decorrer das nossas experiências reencarnatórias, na medida em que eu me direciono para o foco que é Deus, que é a mensagem de Jesus. Mas rapidamente, ainda por conta do tempo, a sua vida e as suas obras e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. Que coisa interessante. E quem diz isso não são os espíritos, são os seus historiadores, os pesquisadores. Jesus é o espírito ou é o homem mais lido, comentado e pesquisado na história da humanidade. Depois, sabe quem vem? Napoleão Bonaparte. São as duas personalidades mais conhecidas mundialmente, são eles dois. Sendo que Jesus, disparadamente, é o primeiro. Não obstante, muito ainda se pode dizer e examinar em torno dele de sua mensagem, conhecida como Boa Nova, ou a Boa Nova. Porque por mais que falemos, por mais que aprofundemos o olhar em torno da mensagem de Jesus pelos seus escritores, pesquisadores, e do próprio Evangelho, porque ali está a base da essência da mensagem de Jesus, a Boa Nova, dos 4 principais, João, Lucas, Mateus e Marcos. Ali estão os 4 evangelistas aceitos pela igreja. E eles, cada um a seu tempo, escreveram sobre um olhar a própria mensagem da Boa Nova. Depois desses vieram outros que aprofundaram o olhar a respeito da mesma temática. E hoje ele é o mais escrito, e mais lido e o mais pesquisado. Mas ainda assim, poderíamos dizer que não chega a 10% da obra do homem, porque ele ainda é para nós um desconhecido.
Se a mensagem da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, na sua feição simplificada, é para nós um desconhecido, Allan Kardec é para nós um desconhecido, imaginemos Jesus. Porque nos falta referências em torno da sua mensagem. Mas finalizando, ele vai dizer assim, no Espírito: sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento, o Evangelho ou a Boa Nova, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Concomitantemente, é precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os mais incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. Engraçado que nesse ponto, e rapidamente, eu me dava conta ontem, um desses 2 dias aí atrás, que lendo uma citação de um autor considerado famoso, a respeito de que somente o amor seria capaz de neutralizar e reformar o que hoje nós vivemos na sociedade, uma citação que ele faz, que eu ficava assim pensando, nada do que Jesus já não tenha dito há 2000 anos. Porque reparem, esses autores, os mais modernos, todos eles trazem os seus conceitos, as suas teorias, aparentemente deles, né? A gente aplaude, a gente curte, a gente reverencia, a gente considera uma pessoa nobre, pensante, um detentor do conhecimento, mas quando a gente vai analisar na base, na sua profundidade, quando muitas vezes falta essa profundidade, nós vemos que não é outra coisa senão disfarçadamente aquilo que o Cristo, na sua mensagem, a Boa Nova, já nos trouxe. Que é mais fácil seguir aquele homem moderno que aparentemente aparenta-se comigo do que ir na fonte. Porque na fonte vai exigir de nós o quê? Mudança, transformação, renúncia. Porque a mensagem de Jesus vem para essa finalidade, esse feito. Fazer com que nós nos transformemos moralmente, para que moralmente modifiquemos a face do planeta Terra. Então todas essas ideias, elas foram contempladas e pensadas e preparadas pelo mundo espiritual superior para o advento. E é exatamente nesse livro, Boa Nova, que o seu autor, Humberto de Campos, sob a permissão do mundo espiritual superior, vai nos trazer algumas citações a respeito desta vida, desta obra, desse testamento proposto por Jesus. E a primeira mensagem, conforme dito, é exatamente sobre Boa Nova. E aí é interessante, eu peço a permissão a vocês, para trazer algumas citações que o autor faz, para a gente compreender que nada acontece do nada por acaso. Em particular, quando nos referimos a Jesus. Se comigo e com vocês, nós, humanidade, ainda bem atrasados que somos, não acontece do nada, existe toda uma programação, toda uma condução, ou pelo menos existem as ações da própria lei, na qual todos estamos diretamente ligados. Nenhuma folha cai de uma árvore e nenhum fio de cabelo da cabeça do homem sem que o Pai saiba e permita. Significa dizer que ele está aí atrás da gente, de quem está arrancando a folha da árvore, que está perdendo, cortando o cabelo e os fios caindo? Claro que não daria nem tempo para pesquisar tanta gente, né? Mas existe uma lei que nos envolve, tal qual a água, que os animais submersos a ela estão ligados, que tudo que acontece há esse impacto na lei, que é a lei da ação e da reação. Se eu destruo, se eu mato, se eu corrompo a lei, automaticamente eu a resisto. Se eu planto, se eu transformo, se eu reajo de acordo com a lei,
ela também vai inserir em mim o resultado. E aí a gente vê isso muito claramente também no livro dos Espíritos, na primeira lei, a lei natural ou divina, na pergunta, salvo engano, 630. O que é o bem, o que é o mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei que nos envolve. E o mal, tudo que dela se afasta. E o homem é infeliz porque da lei se afasta. Sofremos, somos punidos, sofremos as consequências por conta dos atos infelizes que cometemos. É culpa de Deus? Claro que não. Responsabilidade nossa. Quando nos elevamos moralmente, entendemos que já não posso mais fugir da lei. Eu sou regido pela lei. Que lei é essa, Robson? Do olho por olho, do dente por dente, do laissez-faire? Não. Da lei do alto. Que é uma lei de justiça, que é uma lei de caridade. E que se fundamenta nos princípios da boa nova. Mas conforme proposto, ele começa dizendo assim, e olha que coisa interessante, algumas citações. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto, no caso, Caio Júlio César Otávio, o César, o imperador de então, que veio também sob a ação do mundo espiritual para preparar o terreno de então, pois que era um período de muitas guerras, de muitos excessos, desregramentos e tudo quanto a época viveu-se em Roma, como ainda hoje trazemos para a nossa atual sociedade. Ele veio para amenizar, do ponto de vista político, social, amenizar o ambiente espiritual e social, porque foi um período que não houve guerras, em que ele investiu nas artes, na beleza, nas boas construções, nos respeito às leis. Foi um período mais ameno de dentre todos aqueles em que Jesus viveu a época. Porque era a ação do mundo espiritual preparando para o grande advento da vinda de Jesus. Ele vai dizer um pouco mais adiante, como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao Filho do Soberano assassinado. Porque ele começou a modificar o comportamento e os valores daquela então sociedade. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava de uma onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Ou seja, estava vendo a preparação do mundo espiritual, da vida de Jesus, esse espírito magnânimo que precisou se utilizar de todos os elementos para constituir o seu corpo para-espiritual, dos elementos mais refinados e puros existentes no universo, no que se refere ao planeta Terra, para que ele encarnasse. E olha o trabalho que deu. Você condensar essa luz do Cristo num corpo frágil, limitado, que era o dele, por mais que fosse o mais perfeito dos corpos. É como se a gente quisesse botar assim, uma pessoa muito gorda dentro de uma gaiolazinha. Por mais que você espremesse, por mais que ele coubesse, mas ele ainda estava o quê? Entalado. Porque não tem espaço para tal. Seria mais ou menos algo desse tipo. Mas foi ao mesmo tempo essa preparação social para o advento. Rapidamente, viu, amiga? Só para eu fechar esse texto. E aí ele considera o seguinte:
Por toda parte levantavam-se templos e movimentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por toda parte da plebe anônima e sofredora. Alguma coisa está fora da ordem, como diria Caetano Veloso, naquela sociedade. Não se sabia o que. Prenunciava algo diferente. E muitos começavam a cogitar, porque nas escrituras dizia-se, já há muito tempo atrás, de que viria o Salvador. Essa era a expectativa daquele povo, daquela gente sofredora. De que o Salvador estava chegando. Acreditava-se que vinha numa carruagem de fogo, com seus exércitos para matar e punir. Mas ele apareceu em uma manjedoura, num estábulo, num ambiente silvestre, sabe, bucólico, para dar o primeiro ensinamento de humildade. Um pouco mais adiante ele vai dizer assim: a cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Olha que coisa legal. Imagine se nos nossos dias, hoje, século 21, 2020, nós pudéssemos viver essa sensação de que uma coisa nova está no ar acontecendo. Principalmente agora depois do carnaval, né? Assim, essa coisa assim, agora a gente vai. O reino de Deus vai ser implantado. A boa nova no sentido do mundo de regeneração vai acontecer. Acreditem, vai acontecer. E o mundo espiritual também silenciosamente está preparando esse momento auspicioso para nós. E por fim, última citação, penúltima. Ele vai dizer assim: todos esses fatos, percebíveis ou não, estavam acontecendo por quê? É por esta razão que o antecedente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial, conforme dissemos. Porque o sentimento do advento do Salvador já impregnava as mentes e os corações daquelas almas, tal qual ocorre hoje com o sentimento desse mundo de regeneração que nós vamos viver. Ainda precisaríamos de um tempo, mas também de uma consciência para vivermos a lei, a boa nova, porque do contrário o tempo passa. Por fim, ele encerra: ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade, de luz, ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Iniciava-se a partir do nascimento do Cristo, a Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento em morredor, que é a festa de bodas de Caná. Então, quando nós tratamos aligeradamente desta proposta da Boa Nova, é para nos chamar a atenção quanto à nossa responsabilidade de mantermos viva esta proposta, esse desejo, para o quanto antes implantemos na terra, em Abrantes, em Salvador, em Jauá, mais adiante em Arembepe, em toda a estrada da linha verde e em todo o globo da terra, implantemos de fato o amor proposto por Jesus. Nesse dia já não sofreremos mais, já não viveremos os temores e as angústias, os sofrimentos dos dias atuais. Porque nesse dia, de fato, a Boa Nova vicegerá, nos trazendo frutos não mais de 60 e nem mais de 30 por ano, como vemos nesses dias. Dizem os Espíritos
que nunca em momento algum da história da humanidade viveu-se tantas expressões do bem e do amor como esse. Isso é fato. É progresso, é evolução, é despertamento e consciência da lei. Mas ainda muito precisaremos fazer para que esse fruto de Zen de fato aconteça. Quando então todos nós seremos um só rebanho e tendo apenas um só pastor, na figura excelsa de Jesus Cristo, nosso irmão e nosso mestre divino. Proposto por Deus para nos levar de volta à casa do Pai, nas condições de bem-aventurados. Espero encontrá-los lá, porque já estou fazendo a minha parte para poder adquirir os créditos, os talentos, para entrar nessa nova fase da Terra. Conto com vocês. Muita paz. Muito obrigado a todos. Temos ainda 5 minutos, né, para colocações ou para perguntas. Então fiquem à vontade. Robson está aqui. Todos reflexivos. Então eu vou falar, já que vocês não querem, 5 minutos para mim. 5 minutos para mim é precioso, para quem veio de Salvador nessa epopeia que nós vivemos hoje, por conta do pão, viu? O atraso foi o pão da padaria. Desde 10 para 6 que eu estou na frente da padaria, só saí 7h05 da padaria, porque estava fechada. Roteiro é um livro bem interessante no qual o Espírito Emmanuel, também por Chico Xavier, vai nos apresentar inúmeras mensagens referentes à mensagem de Jesus. E aí eu deixo para vocês essa proposta de que vocês se dediquem à leitura desse livro para ter uma melhor compreensão em torno do significado da Boa Nova para nós, humanidade na Terra. E uma mensagem específica chama-se de número 13, a mensagem cristã, que ela em si resume as ideias propostas por Humberto de Campos nessa citação trazida aqui por vocês, em que ele começa dizendo assim: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, significando dizer que a proposta da Boa Nova, da mensagem do Cristo, ela precisa ser vivida de uma forma simples, de uma forma direta. E ele vai então nos ensinar algumas dessas possibilidades para que nós nos encontremos mais rapidamente com o Pai que está nos céus. Graduado, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Quando falamos de Boa Nova, estamos nos referindo à possibilidade de vivermos entre nós a fraternidade, o amor, o conhecimento que liberta. Ok? E aí ela vai dizer: para isso o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seus seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. A Boa Nova precisa ser vivida entre nós no dia a dia, nos ambientes domésticos, familiares, nos ambientes sociais nos quais nos movimentamos. Ele traz, além desta mensagem, que eu não vou estar lendo toda por conta do tempo, ele vai nos propor algumas ideias, como amar a Deus, nosso Pai, amar ao próximo como a ti mesmo, emprestar sem guardar retribuição, orar pelos aqueles que nos perseguem e caluniam, ajudar os adversários, dar a capa àquele que serve. Foram propostas simples que nós podemos assim lidar no nosso dia a dia, na vivência.
Além de outras propostas que ele traz aqui, a exemplo de, só para vocês terem uma ideia, o Evangelho e alegria, o Evangelho e individualidade, o Evangelho e caridade, trabalho, exclusivismo, simpatia, dinamismo e educação, além das outras mensagens referentes à mensagem de Jesus. Então aqui existe um roteiro que poderá nos conduzir mais rapidamente a essa proposta de autoiluminação. A Boa Nova, ela vem como uma proposta de autoiluminação, para que a partir daí, em nos iluminando, possamos iluminar aqueles que ainda se encontram nas sombras, como dia ou como hora nos encontramos. Além desse roteiro, para aqueles que ainda não conhecem, surgiu um outro roteiro que chama-se Roteiro Espírita, que é a minha propaganda do canal no YouTube, que vocês podem acessar, se inscrever, para poder conhecer as palestras, os trabalhos que nós estamos realizando e colocando lá, em que é um espaço também de aprendizado em torno da mensagem de Jesus, como também da própria doutrina espírita. Então, roteiro espírita, nessa correria, nessa confusão do atraso, eu não trouxe os panfletos que eu deixei lá para entregar aqui para vocês. Mas o nome do canal chama-se Roteiro Espírita, para quem não conhece, no YouTube, e vocês podem estar nos ajudando nesse sentido. Ok? No mais, sem acento no I, viu? Roteiro Espírita sem acento. No mais, obrigado a todos, desculpem pelo atraso e até a próxima oportunidade. Usei 5 minutos, tá? Muito bem utilizados, né? Não tendo que se desculpar, nós agradecemos essa oportunidade de vamos agora nos preparar, né, para o passe coletivo, e eu peço ao Robson que faça a prece final. Aproveitemos então desses instantes finais para interagirmos mais intimamente com o nosso Pai que está nos céus, que por amor nos enviou o seu Filho querido para nos trazer a mensagem da Boa Nova, que resumidamente se caracteriza pela vivência do amor como sendo a lei maior da vida. A vivência da fraternidade entre nós. Na medida em que estendemos o nosso olhar para o nosso irmão e o vemos e o consideramos como sendo também Filho de Deus. E que praticamos no dia a dia da vida comum, um com os outros, a mensagem proposta pelo divino amigo da Galileia, que nos apresentou como sendo a Boa Nova, a mensagem que haveria de revolucionar e transformar aquelas almas aflitas e sedentas pela mensagem de Deus. A Ti, Jesus amigo, a nossa gratidão profunda pela oportunidade do reencontro feliz, a esta casa que tanto amamos, respeitamos e consideramos, que é certamente mais um dos muitos núcleos encravados na terra para a propagação da Tua mensagem, a Boa Nova, entre nós. Para que saiamos renovados e motivados a vivermos muito mais do que propagarmos a mensagem de libertação. Abençoa assim, querido amigo, a todos nós que aqui nos encontramos desejosos de viver a Tua mensagem. Dá-nos força, Senhor, e coragem para não desistirmos dela mais uma vez, como já fizemos de outras tantas vezes. Abençoa esta casa,
e a todos que trabalham pela implantação da sua mensagem de luz. Aos companheiros ausentes que não puderam estar conosco, que igualmente recebam a parte de luz, de paz, de harmonia que estamos sendo beneficiados nesta manhã. A toda a cidade de Vila de Abrantes e adjacência. Que esse povoado, que esta cidade e tantas outras sinta a presença do teu amor em cada um dos corações presentes. E que Deus nos abençoe, nos proporcionando um retorno à nossa cidade do Salvador em harmonia e em paz, tal qual ocorrera no ano da nossa vida. E para os que aqui ficarão, que possam levar aos seus lares e aqueles com os quais encontrarem essa poção mágica bendita da tua mensagem de luz e de paz. Sendo assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade feliz do reencontro aqui hoje, desejando votos de paz, de harmonia para todas as consciências aqui presentes, encarnadas e desencarnadas. Que assim seja.